E agora a gente recebe, com muita alegria sempre, o professor e advogado Ítalo Rebouças. Eu só consigo dizer que você é advogado, viu, Ítalo? Não tem jeito, não. Ele que é professor e sempre tem aí um olhar diferenciado para as coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia. E no carnaval não foi diferente. O Ítalo, né, fez uma breve análise sobre esse impacto que as escolas de samba, as letras também, né, dos sambas enredos, provocou em boa parte dos brasileiros, mas a repercussão foi muito mais internacional do que aqui no Brasil. E eu queria conversar com ele a respeito disso no nosso quadro O Tempo é Seu, que traz, né, esse olhar diferenciado das coisas da vida para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Seja bem-vindo mais uma vez, Ítalo. Obrigado, para as pessoas que estão em casa. Coisa boa. Eu acho que já estou ficando familiarizado do local já. Oh, coisa boa. Ah, pois a gente vai precisar sempre, fico logo sabendo. Ítalo, esses sambas, né, que trouxeram aí essa realidade do Brasil, né, uma realidade dura, uma realidade que, infelizmente, nos trai, né, porque a gente às vezes vota na pessoa, né, pensando que vai dar certo, que aquele cara é honesto, que aquela mulher é honesta, que vai fazer a diferença, né, na política e tal. E quando a gente vê, tá tudo no mesmo bolo. E eu acho que já topou mesmo, né? E foi para as ruas, nos sambas enredos, e teve repercussão internacional. Por que não teve tanta repercussão aqui? Pois é, no Brasil tem uma coisa característica muito interessante. O povo brasileiro ele precisa, não sei se por razões históricas, mas ele precisa muito de uma cutucada para poder começar a se movimentar. O mais comum é as pessoas precisarem trabalhar no seu dia a dia e não terem tempo para se dedicar a essas coisas. Apenas num momento ou outro, alguém é cutucada que a gente começa a sair disso. Eu acho que esse é o grande lance do carnaval. O carnaval é um momento que todo mundo está esperando isso, o brasileiro espera o carnaval o ano inteiro. Com certeza. Quando um sambista senta para escrever um samba e faz essa cutucada numa letra de um samba, numa escola que vai para a avenida, e esse samba é muito simbólico, porque esse samba não ficou dentro de um estúdio, ele não foi gravado e distribuído no CD que algumas pessoas compraram. Esse samba foi para a rua, no principal momento do ano para algumas pessoas do Brasil, e cantou essa indignação. E esse momento é um momento da cutucada. Então eu acho que o grande lance do brasileiro é ele precisar ser constantemente machucado e cutucado para poder ir à rua. Agora tem uma coisa interessante, é que as crises que nós vivemos, elas sempre contribuem mais para a não mobilização do que para a mobilização. Pode parecer esquisito, mas quando a gente está vivendo um momento de muita crise, como uma crise moral, uma crise financeira, uma crise ética, as pessoas precisam trabalhar mais, porque falta mais dinheiro, tem mais dificuldades, tem mais medos, mais receios, medo de perder emprego, medo de não ser compreendido. Isso faz com que as pessoas recuem um pouco mais. E é disso que os políticos precisam. Os maus políticos precisam que as pessoas estejam ocupadas com as coisas da vida, para não ter tempo de se preocuparem em ir para a rua. Então é muito importante que as pessoas entendam que essa crise ela é estimulada por alguns políticos, que eles precisam dela para ocupar as pessoas ficarem em casa do trabalho para casa e não irem se manifestar. Se as coisas estiverem mais tranquilas, as pessoas têm mais tempo para se dedicar para isso. Então eu acho que a importância, a explicação é mais ou menos nesse sentido. O brasileiro é um pouco acomodado, muito ocupado com as coisas do dia a dia, precisa trabalhar, ganhar dinheiro, deixar ir no colégio, voltar, e precisa de uma motivação extra para poder sair de casa. E essas motivações elas acontecem a conta-gotas no dia a dia, no ano inteiro. E eu acho que o carnaval fez isso. O carnaval deu essa cutucada, todo mundo foi no Facebook, foi comentar, o jornal comentou, todo mundo comentou, e isso já é importante. Isso por si só já é importante, porque ele tira a gente da nossa caixinha. Muito bem. Professor, eu vou fazer só um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo O Tempo é Seu, o quadro O Tempo é Seu, com o professor Ítalo Rebouças, que fala hoje sobre os sambas enredo, né, que trouxeram mais visibilidade aos problemas do nosso país. Eu volto já.
De volta com o nosso Tudo em Dia aqui no canal 173 da BrisaNet, TV Terra do Sal. Programa Tudo em Dia que tem aí para você muita informação, muito entretenimento, muita alegria. E a gente recebe hoje no nosso quadro O Tempo é Seu, o professor e advogado Ítalo Rebouças, que fala sobre os impactos, né, dos sambas enredos, do carnaval em si, né, no Brasil e mais internacionalmente do que aqui no nosso país. E a gente estava conversando, né, e ele falou que o brasileiro, quando está muito ocupado, ele não tem tempo de ver essas coisas. E é isso que os políticos querem, né, que a gente não perceba o que é que eles estão fazendo. E aí, professor, nessa não percepção, né, dos assuntos que vão passando e a gente está muito ocupado, não vê, o que é que acontece, né? É importante a gente mencionar também que não é apenas estar ocupado, é estar preocupado com outras coisas, né? Porque aquilo que eu estava falando, os maus políticos se alimentam dessas crises, desses momentos de crise. Eles precisam desses momentos de crise para que as pessoas estejam preocupadas com outras coisas e não com esse cenário que a gente está vencendo aí. Então é uma forma de se explicar como o brasileiro não reage a isso tudo que aí está. Uma das formas de se explicar é se você dar ao povo brasileiro outros tipos de preocupação propositadamente. Além de tudo, a gente tem que também levar em conta que alguns elementos de formação da opinião pública, eles precisam se movimentar para fazer uma coisa ou outra. E isso depende de interesse. Então, se uma grande empresa de mídia tiver interesse em que as coisas continuem como estão, ela coloca na TV coisas que distraem a população para isso acontecer. Há quem diga, a gente está vivenciando agora de sexta-feira para cá, Aline, a primeira vez a Constituição Brasileira é de 1988. Nós tínhamos 30 anos de Constituição, a primeira vez que se usou uma intervenção federal foi agora sexta-feira. É um fato histórico relevantíssimo. Nós estamos há 4 dias discutindo isso constantemente na televisão, em casa, em todo lugar. E eu não sei se as pessoas estão lembradas de Mala, Rocha Loures, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Gedel Vieira Lima, o prédio da Bahia, todos esses assuntos caíram no esquecimento. Se você perguntar a uma pessoa que está na rua agora se ela lembra disso, ela vai lembrar. Mas se você perguntar por que as coisas não se discutem mais isso, a resposta talvez seja mais ou menos a seguinte: a vida seguiu e eu precisei seguir em frente. Então é muito importante, como eu disse há pouco tempo, falando no bloco anterior, que hajam constantes cutucadas no brasileiro. E essa cutucada veio na época do carnaval por meio dos sambas enredos e do desfile das escolas de samba. Os compositores, pelo menos de 2 escolas principalmente, da Beija-Flor e da Paraíso do Tuiuti, eles fizeram obras musicais que realizaram esse papel, que é o papel de cutucar a população brasileira e, claro, gerar uma grande repercussão na mídia e etc. E colocar esse tema em discussão. Isso já é relevante por si só. O interessante também, Ítalo, é porque há uns 15 anos só se via beleza, né? Não se tinha mais essa preocupação, vamos dizer assim, de colocar esses problemas para serem expostos, né, dessa forma no carnaval, em sambas enredo. A gente tinha de 30, 25, 30 anos atrás, isso a gente via. Um samba famoso, eu comentei isso no meu Facebook, um samba famoso que criticou o Brasil e questionou o amanhã, é de 1969. Todo mundo conhece a música Como Será Amanhã, Responda Quem Puder, O Que Irá Me Acontecer, O Meu Destino Será Como Deus Quiser. Esse samba é um samba de 1969 que já fazia esse questionamento, que as pessoas estavam realmente se perguntando como será amanhã. É importante lembrar, em 69 a gente estava ali naquele ambiente ainda nebuloso, né? Muito nebuloso. E isso é importante. Se não é pelo samba, se faz com outras coisas, se faz com uma obra teatral, se faz com uma novela, se faz com um texto, mas a arte tem esse papel genuinamente provocador, ele precisa provocar isso. Pois é, mas é aí onde está. Nem todo mundo tem acesso, né, a uma peça de teatro, nem todo mundo tem acesso a essas culturas, vamos dizer, que colocam... elitizadas. Que colocam realmente essa discussão, até porque a gente muitas vezes não tem tempo de pensar.
Isso. Né? A gente está quase no modo automático lá sempre. E a gente tem as novelas, que a gente sabe que são realmente ali obras de arte, né? Porém, tem uma acessibilidade incrível, né? Para a população, mas ela não retrata essas coisas. Né? Mas de qualquer forma... Quando não é de interesse também. De qualquer forma, você tem outros temas nas novelas também. Sim. A vida é multifacetada, existem diversos temas em formação. Recentemente, uma novela trabalhou o tema do transexual, que é um tema muito pouco compreendido. Depois, se você tiver interesse, a gente pode voltar a falar sobre esse assunto aqui. Sim. Mas o transexual, os estudos de gênero, a questão da ideologia de gênero, é muito pouco compreendido. Eu vejo muita gente falando bobagem por aí, né? Esses dias eu estava olhando o Facebook e uma pessoa compartilhou uma entrevista de alguém muito famoso. Assim, assista essa entrevista que você vai ser contra ideologia de gênero. E eu fui assistir, meu mestrado é sobre isso, e eu falei, vou ligar aqui. Primeira frase que a pessoa disse na entrevista: que a ONU decidiu que as pessoas não nascem homem ou mulher, elas devem escolher isso lá na frente. Eu parei a entrevista e falei, não vou mais assistir, porque isso nunca foi dito. Não há um documento da ONU que tenha dito isso. E as pessoas não compreendem o assunto e já saem repetindo como se fosse verdade, sem ter o cuidado de entender o assunto antes. Então, se não é o tema da corrupção, é o tema do transexual, é o tema dos negros, é o tema da favela, e acho que essas obras, novela, samba, escola de samba, música, uma foto, um teatro, um texto, elas exercem essa função. Eu volto a dizer, num país como o nosso, em que as pessoas precisam trabalhar muito para tocar a vida e tem pouco tempo para se dedicar aos assuntos como a corrupção, etc., eles precisam ser provocados. Isso precisa se provocar aí. E quem provoca, Aline, é a TV, quem provoca é o artista, quem provoca é um professor, quem provoca são as pessoas que conseguem mobilizar isso. Eu acho que a gente é um país muito novo, mas a gente precisa muito ainda dessas provocações. E assim, quando a gente começa a debater, né, a falar sobre esses problemas, falar sobre essas questões que a gente muitas vezes não quer nem falar, não, já falou tanto de crise que eu não aguento mais falar sobre crise, já falou muito sobre isso, eu não quero mais nem falar sobre isso. E às vezes a gente se isola mesmo nessa questão de assim, não quero pensar sobre isso. Mas até onde não pensar sobre aquele assunto vai favorecer? E digo mais, até onde você não pensar sobre isso, não falar sobre isso, não discutir sobre isso, contribui para que isso continue acontecendo. Porque eu acho que uma das maiores formas de participar do estado de corrupção que aí está é se omitindo, se calando, se silenciando, não colocando a sua opinião, não falando algo sobre isso. Uma vez um grande pensador americano disse uma frase, o Martin Luther King, que ficou famoso por aquele discurso de Eu Tenho um Sonho, disse: o que me incomoda não é o barulho dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Porque a partir do momento que você não quer se meter, não quer falar, porque não quer se expor, não quer dar a cara a tapa, não quer isso, não quer aquilo, você contribui para o estado de coisas que aí está. Eu acho que essa é, inclusive, uma função importante das redes sociais. As redes sociais, nesse caso, elas fazem com que as pessoas vão para a rua falar sobre isso. Eu acho que o Carnaval ele foi um momento muito importante para a gente voltar a pensar sobre isso. Volto a falar, Rocha Loures, Mala de Dinheiro, Prédio na Bahia, Gedel Vieira, Joesley Batista, Encontro no Porão do Planalto, gravação, é preciso deixar isso aí como está. Tudo isso ficou num passado que parece distante, mas foi agora. Por que a gente não fala mais nisso? Porque a vida seguiu e esses assuntos foram resolvidos. As eleições estão chegando. As eleições vão chegar, esse ano é um ano de muita eleição, então a gente precisa estar constantemente sendo provocado. Quando eu falei no Facebook sobre os sambas enredos, muita gente veio falar que as escolas de samba são envolvidas com tráfico de drogas, que a Paraíso do Tuiuti, que denunciou a precarização das relações de trabalho, não assinou carteira de trabalho. Ora, mas isso não tira o brilho do samba. Isso não tira a inteligência de quem escreveu a letra do samba daquele jeito provocativo. Qualquer pessoa que tenha sensibilidade consegue entender a importância melódica, poética da frase "não sou escravo de nenhum senhor". Essa é uma frase melódica e poética muito bonita. E muito forte também. Forte, provoca as pessoas. E eu acho que isso precisa ser colocado. E na hora que a escola de samba vai para a rua para falar isso, isso já gera uma grande provocação importante, que a gente está aqui falando sobre isso por conta disso.
E eu acho que não adianta ficar discutindo se a escola assinou carteira de trabalho ou não, porque isso é o criador, não é a criatura. Eu comentei com um seguidor do Facebook, eu falei para ele, Albert Einstein descobriu a teoria da relatividade, mas ele batia na esposa. Nem por isso a teoria deixa de ser a importância física que ela é. Então o criador é uma coisa, a criatura é outra. O Chico Buarque dizia que quando ele escrevia uma letra de música, as pessoas perguntavam para ele, aquela música Apesar de Você, o que será que será, né? O que será que será? E ele perguntava, o que é isso, Chico, que você está escrevendo? Ele falou, eu não sei, se eu soubesse eu não passaria a música inteira perguntando. Depois que eu escrevi a música é de vocês, interpretem do jeito que vocês quiserem. Então, acho que essa é a função da arte, né? Essa é a função da arte. A provocação que a escola faz comigo, que faz com outra pessoa, ela gera o debate, gera a discussão, e isso, por si só, já é relevante para um país que precisa cuidar das suas próprias coisas. E, além disso, marca historicamente, né? Assim, claro. Como teve em 1969, como teve em 1988, que foram sambas enredos que fizeram... Claro, daqui a 50 anos nós olharemos para trás, lembraremos do momento que nós estamos vivendo, que é um momento gravíssimo. Eu queria lembrar aqui que agora se cogita pedir mandados de busca e apreensão coletivos nas favelas do Rio. Isso é um escárnio jurídico. Para quem não está entendendo, mandado de busca e apreensão coletiva significa dizer o seguinte, está aqui o documento, vá para aquela favela e entre na casa que você quiser. Mas ali não se faz mandados de busca e apreensão coletiva também para o Alphaville. Não se faz também para os bairros da Zona Sul. Se faz para a favela. Devia fazer para o Congresso Nacional, né? Não se faz para os gabinetes dos deputados. Deveria. Não se faz para os gabinetes dos deputados, mas se faz na favela. E qual é a justificativa? As pessoas ainda acham que na favela tem bandido. A favela é lugar de bandido. Então, isso é um escárnio. Isso está sendo feito agora no Brasil. E ninguém está na rua discutindo isso. Porque as pessoas estão preocupadas em tocar a sua própria vida. Porque a crise faz com que as pessoas vão tocar na própria vida. Então eu volto a dizer, a gente precisa ser cutucado de vez em quando. E essa é a função de programas como esse, de músicas, de artistas, de pessoas que precisam estar cumprindo essa função constantemente. E o professor, a gente está conversando aqui no quadro O Tempo é Seu, do programa Tudo em Dia, com o professor e advogado Ítalo Rebouças, justamente para a gente meio que voltar e tem esse assunto aqui que eu ainda não refleti, que eu ainda não conversei, que eu ainda não fiz alguma análise, né? A frase, eu não sou escravo de nenhum senhor, e a gente se pergunta, qual é o senhor que eu estou sendo escravo, né? No que é que eu estou batendo na tecla todo dia, insistindo para estar, né? Naquela moldura, dentro daquele quadrado, e não estou sabendo, né? Não estou querendo enxergar. E é muito bacana porque o professor, né, tem essa função também, né? Não só a arte, mas a questão mesmo do professor, ele abrir esse olhar, ele abrir essas janelas na mente para a gente discutir a respeito disso, né, professor? Ítalo, eu quero agradecer muito, você já sabe que você vai voltar, né? Já está agendado. Mas eu queria que você fizesse, não sei, uma pergunta, dissesse uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado assistindo a gente. Vê só, é interessante isso, porque eu acho que o professor, ele é, antes de tudo, um provocador. Eu costumo dizer aos meus alunos que o papel do professor, ele não é efetivamente ensinar o que você deve saber, porque você vai precisar aprender efetivamente sozinho. O professor é um guia, ele é um provocador, ele é um GPS na sua formação, mas também um provocador. E eu acho que a gente poderia deixar essa frase, essa pergunta, que não é uma pergunta, na música ela não é uma pergunta, mas ela pode ser para a gente uma pergunta. A frase "não sou escravo de nenhum senhor", ela pode se transformar nisso. Será que eu sou escravo e não estou percebendo isso? Quando eu trabalho no meu dia a dia, preocupado apenas em manter as coisas como elas estão, eu estou sendo escravo disso. Eu estou sendo escravo dessa vida rotineira que me deixa viver a vida acordando, levando os meninos para o colégio, pagando as contas, e isso é uma certa escravidão. Então eu preciso me libertar dessa amarra. E essa libertação, ela é em vários sentidos. Então eu preciso saber o seguinte, no que é que eu preciso me libertar para isso? E nesse ano, que é um ano de política, eu acho que essa pergunta essa frase de "não sou escravo de um senhor", ela sai para todos os lados. A gente tem muitas pessoas que são escravos de alguns senhores e algumas pessoas que estão se tornando escravos de alguns senhores.
e nem percebem isso, né? E nem percebem que já estão se acostumando a isso, né? E ainda sugerem que as pessoas devem se acostumar com isso. Porque a vida é assim mesmo. Exatamente. Eu acho que a gente foi refém há 8 anos de uma frase que hoje nós sabemos a resposta, que foi pior do que tá, não fica. E a gente descobriu se ele estava falando a verdade ou não. E agora é a vez da gente saber se a gente deve ir se acostumando ou não. Porque eu acho que a gente não pode se acostumar com o que está aí. É melhor que a gente se revolte. É melhor que a gente tente melhorar. É melhor que a gente vá tentando, siga tentando melhorar. E aí, a pergunta é essa. Será que você não está sendo escravo de algum senhor? Quem é o seu senhor? Quem vai ser o seu senhor? E aí, cada um que vai dar a sua resposta. Acho que esse é o caminho. As pessoas precisam ser independentes, pensar por si só, construir por si só. Repetir palavras não é um gesto inteligente. É preciso que a gente construa isso. Então, é muito importante que as pessoas se libertem e procurem viver as suas vidas, as suas ideias, com aquilo que elas vão aprendendo. E não repitam apenas. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Para esse ano, eu acho que esse é o ano que a gente deve se perguntar sobre isso. Como eu quero me libertar? Eu sou escravo de alguém, algo está me escravizando, e essa busca por essa resposta já é algum avanço. Tá vendo aí? Pois meu filho aqui é babado, viu? Professor, muito obrigada. É uma reflexão que a gente procura trazer para você aqui, né, no quadro O Tempo é Seu. E vamos refletir sobre mais coisas, mais assuntos que a gente vê aí na mídia, sendo fake news ou não, né, professor? A gente vai estar aí discutindo, afinal de contas, quando passa alguma coisa despercebida e depois lá na frente a gente, vixe, nem vi isso acontecer, é porque às vezes a gente também não para pensar um pouco, né? No quadro O Tempo é Seu de hoje a gente recebeu o professor Ítalo Rebouças. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais conteúdo aqui no Tudo em Dia para você.